Estamos começando agora mais uma edição do programa O Centro Espírita Friburguense no Ar. Vocês ouvirão a partir de agora mais uma palestra realizada no Centro Espírita Friburguense com o ensinamento das obras básicas da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos e de participarmos desse estudo. Que ele transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Uma boa tarde a todos. Cá estamos nós, dando sequência, né? Ainda estamos no capítulo sobre o retorno do espírito à vida corpórea, né? Já falamos sobre a influência do organismo, do idiotismo e da loucura. E hoje nós estamos aí falando da infância. Essa parte, a gente fala assim, é muito importante, tudo é muito importante. Mas essa aí é a base ali, né, da vida na Terra. A infância é muito importante, os esclarecimentos que os espíritos dão a respeito. Talvez a gente fique aí umas 2 terças, mais ou menos, falando sobre essa questão, que tem muita coisa para considerar. Kardec, ali nem é Kardec, são os próprios espíritos que fizeram uma dissertação sobre isso na última questão que ele aborda esse assunto da infância ali naquele local ali do Livro dos Espíritos, voltando à vida corpórea, porque fala, né, a doutrina espírita fala o tempo todo de todos os temas, mas especificamente falando aí do retorno à vida corpórea, da infância, na última questão dessa abordagem aí, dentro desse assunto, Kardec obtém dos espíritos uma grande explicação. Uma explicação muito importante que responde muitos dos nossos questionamentos, muitas das dúvidas que nós temos a respeito dessa idade complicada, né? Principalmente da adolescência. Então vamos acompanhar com bastante atenção esse estudo, né, sobre a infância, e acompanhar também estudando em casa, porque aqui a gente não consegue abordar tudo, né? A gente também tem dificuldade às vezes para expor de uma maneira muito clara, mas é bom ler, ir à fonte, que o que está aqui foi transcrito aqui de tudo que está ali no Livro dos Espíritos. Dentro desse estudo, eu fui seguindo as questões. Então, o que está aqui está no Livro dos Espíritos. Eu não trouxe nem hoje nada da Revista Espírita, porque tem também bastante coisa aí, e nós vamos depois também seguir, né, por todas as informações que a doutrina tem a nos oferecer sobre essa questão. Então, vamos lá. Começa esse assunto na 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Porque tem gente que acha que põe isso em dúvida, mesmo dentro, né, no meio espírita, algumas pessoas que não estudam o suficiente põem isso em dúvida, né? A gente não só vê essa questão aí no dia a dia, a gente vê filhos muito mais responsáveis que os pais, que cuidam muito mais dos pais, mas não é na idade avançada, não, porque isso é dever moral de todo filho, cuidar dos seus pais quando eles envelhecem, né? Até mesmo antes, se for necessário. Mas não é nessa idade que eu estou me referindo, não. É quando eles são, inclusive, ainda muito jovens. Muito jovens. Eu tive a oportunidade de conhecer uma família
que tinha uma das filhas era assim. Ela que parecia ser a mãe da família. E ela tinha uma preocupação com aqueles pais, porque eles eram bastante irresponsáveis na conduta da casa, na administração da casa. E ela ficava desesperada desde muito cedo com isso. E depois, essa menina morreu jovem, 20 e poucos anos. Ela teve uma doença e partiu, voltou para casa com 20 e poucos anos. A família ficou desarvorada, porque realmente, agora, ela viveu bastante para mostrar o que tinha que ser feito. Né? Quer dizer, foi uma alma ali, um espírito que reencarnou para auxiliar mesmo aquele núcleo familiar ali, estava todo desregrado. Né? E eles, depois disso eu não tive mais contato com a família, porque foi só na época que isso aconteceu, que alguém nos procurou, não foi nem eles, foram conhecidos da família que nos procuraram para ver se a gente podia ajudar. A gente, claro, prontificou a isso, mas eu acho que eles não se interessaram muito também. Então, era dessa maneira. Então, a gente vê, às vezes, crianças chamando a atenção de pai, de mãe, né? Então, é claro, né? Os espíritos têm aqui a resposta. Ó. Pode mesmo ser mais, quer dizer, mais desenvolvido que o adulto, né? Se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Então, mesmo naquela linguagem bastante infantil, a gente, às vezes, percebe ali a maturidade daquela alma que está ali encarnada. Tem hora que a gente fala assim, aqui, quantos anos você tem mesmo, hein? Porque a gente vê ali um espírito velho, com determinadas coisas que fala, que escolhe, com alguns desejos que demonstra. Então, a gente vê claramente um espírito já bastante antigo, né? Mas todas as crianças, todas elas, sem exceção, têm ali um espírito antigo. Porque ela não foi criada na hora que ela nasceu. Ela é um espírito reencarnado. E contando, pelo que a gente já aprendeu, já estudou sobre isso, sobre um plano de provação e expiação, não é um espírito recém-criado, não é um espírito primitivo, não, de forma nenhuma. Todas as crianças têm nelas um espírito já bastante experiente, bastante até assim antigo. Agora, maduro? Bom, depende da evolução dessa alma. Não significa que todas as crianças tenham um espírito amadurecido, não. A maturidade, ela vem com a compreensão dos fatos da vida. Então, alguns podem ter, sim, outros não. Assim, denota muitas vezes determinada criança uma maldade enorme, que a gente não sabe de onde que saiu aquilo, né? Uma criança que é criada com todo amor, com todo carinho, com bons exemplos dentro da família, no entanto, demonstra, às vezes, uma maldade, um pensamento tão cruel com relação ao próprio semelhante e também aos outros reinos, né? Tem criança que não pode ter animal, porque ela maltrata. Ela maltrata e gosta de ver o animal sofrer. Então, isso não é um espírito recém-criado, um espírito criado simples e ignorante. Então, a gente percebe muito nas atitudes da criança, às vezes com relação ao irmão mais novo que está chegando na família. Aí há sempre aquela coisa, isso é um ciúminho, isso passa. Fiquem de olho, porque nem sempre é só um ciúminho.
Existem casos que são sérios de crianças que vão parar nos hospitais por conta de uma crueldade feita pelo irmão mais velho. E não, às vezes não é muito mais velho. Então, aquele ciúminho não chega a esse ponto de fazer uma crueldade e quase matar, né? Então, a gente sabe que aprendemos no Espiritismo que todas as crianças que estão aí no mundo nascendo, todos nós, quando nascemos, nós fomos crianças. Crianças, nascemos bebezinhos. Né? A gente esquece muitas vezes desses detalhes aí. Então, não somos espíritos primitivos. E logo, logo, a gente percebe que a criança começa a dar sinais de uma inteligência mais aprimorada, às vezes uma criança muito amorosa, outra bastante, assim, indiferente à dor do outro. E a gente convive com todo tipo de criança, né? Eu não convivi profissionalmente com crianças. Eu tinha todas por perto, né? Porque era uma escola, claro. Mas eu não dava aula para criança. Eu já comecei com adolescente. Mas eu escutava nas reuniões que a gente fazia na escola os professores falando, relatando as coisas que aconteciam na sala de aula de jardim de infância, de primeira série, né? Coisas que não eram para uma criança de primeira série fazer, né? Então, elas não entendiam isso. Eu bem que já sabia, mas não podia dar meus pitacos ali, né? Porque não tinha nada, não podia misturar a minha filosofia, a ciência espírita, aí no meio da minha profissão, a menos que fosse questionada sobre isso, como fui algumas vezes. Então, é essa questão aí que a gente tem sempre que prestar muita atenção nas crianças que nós temos na nossa casa. Até porque essa responsabilidade é de quem é responsável por ela, seja mãe, pai, avós, tios, ou seja quem for, né? Então, aqui a gente tem essa resposta dos espíritos, que ela pode ser muito mais desenvolvida, né? Muito mais antiga. Se ele mais progrediu, é mais desenvolvido e mais maduro, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Bem, numa criança de tenra idade, o espírito fora do obstáculo, me levei um susto agora com a palavra, numa criança de tenra idade, o espírito fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Por que será que Kardec fez essa pergunta, né? Sabemos por que ele fez. Porque é nesse estudo aí que a gente vem fazendo, por isso da importância da gente seguir a ordem, né, que Kardec estipulou aí para estudo, porque ele numerou essas questões e não foi por acaso que ele fez isso. Então, a gente percebe aí, abordamos aqui a questão das doenças mentais, né, do idiotismo, da loucura, das teratologias físicas, né, das deficiências que impedem a alma de se manifestar, né, com toda a sua potencialidade, por conta do impedimento dos órgãos. Estudamos sobre a influência do organismo, né, na alma. E vimos ali nesse estudo que todas as almas que reencarnaram com algumas deficiências físicas, mentais, com obstáculos físicos na organização física para a manifestação da sua inteligência, sofrem com isso. Foi por isso que Kardec fez essa pergunta, porque eles sofrem com essa dificuldade de manifestar a potencialidade, de organizar o pensamento,
não é, sofrem com isso. Então, ele fez essa pergunta se a criança, porque a criança sofre essa limitação na organização física por muito tempo, né? Até que ele alcance a adolescência, que ele passe dos 7, 8 anos, quando a caixa craniana se completa, quando o lobo frontal, né, que é responsável pelo raciocínio, pela lógica, quando isso estiver tudo prontinho, porque demora um pouco, daí a dúvida e muitas vezes o equívoco de algumas pessoas mesmo dentro da doutrina espírita, falar que a encarnação propriamente dita, só se completa depois dos 7 anos de idade da criança. Não é verdade. Não sou eu que falo, é a doutrina, é Kardec que fala, e a gente já viu com todas as letras Kardec falar. A encarnação se completa na hora do nascimento da criança. A encarnação está completa ali, é ali que o espírito encarna no corpo. Então, isso é que, de repente, essa questão aí da organização física se completar mais lá para frente, causou esse equívoco. Então a encarnação não está completa. Não, ela está completa. A criança nasceu, o espírito encarnou ali, completou a sua encarnação. Ele ficou lá no útero materno, o perispírito, né, que é o elemento organizador do material genético e do corpo, que vai servir de instrumento para essa alma na atual encarnação dela. Então, o espírito não está dentro do útero. O espírito está no campo energético da mãe, com o perispírito, uma extensão do perispírito, que no início é pequena, só o suficiente para que ele possa organizar o material genético ali desde a hora da junção dos gametas masculinos e femininos. Desde essa hora, que ainda não é nem ovo. Desde a escolha do espermatozoide, que vai fecundar o óvulo da mãe, que ele está presente, gerenciando tudo isso, até para estabelecer a psicologia feminina ou masculina que esse corpo terá, porque é uma necessidade dele de espiar ou provar. Quem decide isso é a alma, então ela escolhe o espermatozoide que carrega o elemento masculino, se o corpo for masculino, ou ela escolhe o feminino, se o corpo for feminino. Então a alma está gerenciando o espírito, né? Que ainda não se tornou alma propriamente dito, que ainda não encarnou, vai encarnar na hora que a criança nascer, ele que gerencia tudo isso. Então está presente ali. Então uma extensão do perispírito vai para o útero materno, e aí ela vai, o espírito, através desses fluidos que compõem o perispírito, vão gerenciando, organizando aquele corpo ali, vai imprimindo suas necessidades evolutivas ali, pela lei de causa e efeito, e aquele corpinho vai se formando, e à medida que ele vai se desenvolvendo, vai encurtando os fluidos do lado de fora. Então, é como um funil que vai. Quando termina a gestação, aqui todos os fluidos do perispírito já estão ali no corpinho que está nascendo. Aí o espírito nessa fase já está bem perturbadinho, ele já não tem lucidez como tinha no início da gestação. Ele já não tem essa lucidez, tanto que ele vai se preparando aos pouquinhos para entrar num corpo pequenininho, para ele ter alguns anos aí, para estar limitado em alguns anos na sua potencialidade. Tudo aquilo que ele veio para desenvolver naquela encarnação fica ali meio que, né, assim,
camuflado, até que o seu corpo se completa fora do corpo da mãe, né? Que a caixa craniana fecha. A criança tem aquela moleirinha molinha, aquilo dá um nervosinho, né, na gente, assim, um cuidado que a gente tem que ter. Então, a criança não tem livre-arbítrio ainda, ela faz algumas escolhas por instinto, são instintivas as escolhas que ela faz quando ela está bem pequena. Depois, à medida que ela vai aprendendo alguma coisa, ela começa a desenvolver algumas coisas por escolha mesmo. Ela já começa, por exemplo, ela não quer botar um agasalho porque ela não está com frio, ela raciocina isso, ela ainda é pequena, mas ela consegue perceber, instintivamente ela não está sentindo frio, ela não quer a blusa, aí a mãe briga porque tem que botar a blusa, senão vai ficar com gripe. Então, já começa, os conflitos começam aí desde cedo. Então, nesse caso, durante esse período aí, o espírito se prepara, ele está se adaptando, ele está mudando a sua forma, ele sabe que ele vai ficar limitado num corpinho, que muita coisa vai mudar, porque ele tem plenitude de movimentos, né? Ele não tem nem corpo para limitá-lo, não enxerga através de olhos, não escuta através de ouvidos. Então, ele vai se preparando, todo um trabalho que é feito por ele, por aqueles que o auxiliam na encarnação, para ele poder se adaptar bem naquele corpinho que vai limitá-lo bastante por algum tempo. Então, isso, como os espíritos respondem aqui, ó, enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam dar-lhe toda a intuição de um adulto. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Isso é que faz a pessoa, mesmo aquela que lê e não interpretou direitinho, entender que a encarnação só se completa depois dos 7 anos de idade. Mas não é verdade, é o corpo e também, no caso, a livre manifestação da potencialidade dessa alma, que até então, até o desenvolvimento dos órgãos, ela está bastante embotada. Ele ainda não tem capacidade de exercer livremente a sua faculdade de pensar e de agir. Mas ele tem essa faculdade, ele só não pode agir ainda, porque ele não tem ainda um pensamento lógico, né? Falamos aqui sobre a questão das lesões no lobo frontal, que tiram da pessoa a capacidade de um julgamento, né, sobre o que é certo, o que é errado. A criança também não tem isso, porque ela ainda não tem esse lobo frontal desenvolvido. Mas isso é uma necessidade da alma passar por esse período. Então, ela não sofre nenhuma dessas limitações. Ela tem as limitações, mas isso não a faz sofrer, porque o espírito ele já se preparou muito bem. Isso não é uma provação e nem uma expiação. Isso é uma necessidade reencarnatória. Então, não pode fazer sofrer. Tudo aquilo que é uma necessidade a alma passar, ela não pode sofrer por aquilo. Daí, quando a gente fala que morrer não dói, não pode doer, porque a morte é uma consequência da vida, é um ciclo. Ora, se o espírito tivesse que sofrer para morrer, não seria justo, porque ele não escolhe isso. Ele não está fazendo essa escolha. Ele tem que desencarnar. Ele precisa, porque o veículo físico tem um ciclo de vida que não suporta uma vida plena e imortal. O corpo não é imortal, a alma que é. Então, se ele tem que deixar esse corpo, é uma obrigação dele, ele tem que deixar o corpo. Isso não pode lhe causar nenhum sofrimento, senão Deus não seria justo. Então, o que causa o sofrimento não é o fenômeno da morte,
É o que passa, é o que se passa, é o que provoca essa morte. Mas isso aí, a alma não tem que passar e não tem que sofrer. Ela sofre por uma questão de resgate que ela está fazendo de outras vidas. Se ela não tiver expiação para pagar, ela não vai sofrer. Quantas pessoas desencarnam? E eu já tive a oportunidade de ver algumas que não sofreram nada. Não sofreram nada. Apagaram como uma vela que acabou a parafina. Então acaba assim, não sofreram absolutamente nada. Então o sofrimento não está ligado ao fenômeno da morte, ele está ligado à provação e à expiação que esse espírito tem que passar. Mas aí é um problema dele, não é do fenômeno morte. Assim como essa limitação que nós, almas encarnadas, passamos no início da nossa existência na Terra, da nossa encarnação, não nos faz sofrer também, porque é uma necessidade da alma passar por esse período. Então, não causa nenhum sofrimento e nenhum constrangimento. Comentário de Kardec. Uma observação vem em apoio desta resposta. Quer dizer, a criança ela não pensa como adulto, mesmo que ela estiver emancipada do corpo, ela não pensa como adulto, porque ela está num corpinho que limita os seus conhecimentos, limita os seus desejos, as suas aspirações, que ela não tem ainda um lobo frontal. Então, a prova disso, está aqui que Kardec comenta, ó, é que os sonhos de uma criança não têm o caráter dos sonhos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Só o indício. Então, ela não tem aquelas preocupações da gente quando a gente não consegue se desligar das nossas atividades, a gente tem alguns pesadelos, alguns sonhos agitados e tudo, e fala, né? Fala muito durante o sono, aquela agitação que a pessoa tem, ela não desliga, ela não relaxa para dormir, ela fica só naquele sono superficial, ela não entra no sono profundo, né? Então, os sonhos não são, muitas vezes, calmos, né? São sonhos bastante agitados. A criança, normalmente, ela não tem isso. O que ela pode ter é terror noturno. Não tem a ver com os sonhos. A criança, justamente porque ela não tem um corpo que a limita, quer dizer, ela tem um corpo que a limita, e ela não tem ainda uma percepção plena da vida na Terra, ela está muito ligada à vida espiritual que ela deixou, também ela pode ser um alvo mais fácil de espíritos, não que venham fazer mal a ela, mas que a visitam nessa emancipação que a alma tem. Então, mesmo que seja um espírito que ela já conheça, mas ela não tem essa percepção, essa consciência, porque ela está num corpinho infantil. Ela não tem essa lembrança. Então, às vezes, é alguém que desencarnou, que vem perto, que se aproxima no bercinho, e a criança não sabe, ela tem medo, ela não lembra quem é aquela alma que está ali. Ela tem medo, ela chora, ela se aterroriza. Ou outras coisas que podem ter na casa também, né? Algumas visitas desagradáveis pela sintonia dos que moram na casa, que podem atrair entidades que não são lá muito boas de se olhar, né? E a criança emancipada, ela vê e ela pode se assustar e pode chorar. Então, ela tem esse terror noturno, mas os sonhos dela não são como os sonhos dos adultos. 381. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor primitivo, aquele, né, antes de reencarnar. Olha só, assim deve ser, pois que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto,
ele não retoma a sua lucidez, o espírito não retoma a sua lucidez primitiva enquanto a separação não estiver completa. Ou seja, enquanto não desaparecer toda a ligação entre o espírito e o corpo. Então, não é instantâneo. Não é instantâneo. Tanto que a criança, ela demora um pouquinho. Muitas vezes, ela precisa ser levada a instituições na espiritualidade, onde as crianças se reúnem. Fica muito pouco tempo imantada, muito pouco, porque ela não teve tempo ainda, primeiro, de criar problemas para si mesma, porque é uma criança, ela não responde por ela. Então, ela não teve tempo de fazer coisas que vão fazer que ela fique agarrada a uma matéria. Ela não tem esse tempo, tanto que a criança, ela lida com as coisas com muita facilidade, muita facilidade mesmo. Ela entende perfeitamente a morte, ela entende isso. Né? Então, nós é que começamos a criar problemas na cabeça da criança. Elas não são complicadas, elas entendem as coisas, é só conversar com elas a respeito disso. Principalmente a morte do seu animalzinho, elas entendem isso. Tem até um vídeo bonito, né, que o veterinário vai para a casa da família para fazer eutanásia no cão, que era do garotinho, e eles preocupadíssimos como que vai ser, como que a criança vai reagir e tal. Então, o veterinário começa a conversar com a criança e ela fala assim, eu sei por quê. Que aí o veterinário fala assim, olha, mas os animais não vivem muito. Então, eles adoecem, eles precisam não ir embora para não ficar sofrendo, né? Ninguém quer ver seu animalzinho sofrer. Aí o garotinho vira e fala, eu sei por que os animais, principalmente os cães, vivem pouco. Aí o veterinário pergunta, então me explica, porque eu queria saber isso. Aí o garotinho fala assim, porque a gente nasce para aprender a amar. E os cães já nascem sabendo amar. Então, eles ficam pouco tempo aqui. Então, é um vídeo lindo esse vídeo que tem. E ele abraça o cãozinho, né, dele, é um cão até grande, porte grande, que está indo embora. Então, quer dizer, a criança não é como a gente... Nós é que estragamos a criança. A gente desenvolve amor condicional neles. A gente tem que ter um cuidado, mesmo que a gente não tenha essa intenção, a gente tem que cuidar muito para não estragar aquela criança. Até porque a gente não sabe quem está ali, né? Quais são as suas tendências. Então, ficar gritando com a criança, cometendo violências, batendo na criança, impondo aquele autoritarismo, tudo isso é fertilização para o que ela traz. E o que ela traz, a gente não sabe. Quem está ali, a gente não sabe. Então, aquele que vai se tornar violento lá na sociedade pode ter adubado a sua violência na criação que ele teve. Não é por isso, né, que aquela criança que teve maus tratos quando criança vai se tornar um adulto e sair matando todo mundo. Não se trata disso, porque isso é questão da inferioridade da alma. E a gente vai ver aqui com o que os espíritos nos falam. Mas isso aí pode adubar, pode fertilizar a tendência que aquela alma já tenha. E aí vai ficar mais difícil depois controlar isso, né? Então, ele não retoma essa lucidez imediata, mas é muito pequena a ligação que fica, porque ele não teve muito tempo de ficar agregado ali naquele corpo, né? Logo que ele sai daquele estado assim mais perturbadorzinho, ele sai, dizimanta e realmente não vai ter a aparência de uma criança mais. E sim a aparência que ele teve na última encarnação dele. Se morre criança, né? Uma criança que desencarna aí até 10 anos, ela não vai ficar com aquela aparência
só se ela precisar de se fazer visível para alguém que a conheceu assim. Do contrário, ela vai ter a aparência que ela tinha a encarnação anterior, que a levou a uma encarnação curta para algum resgatezinho que ela tinha que fazer, e também junto com a família. O espírito encarnado sofre, isso aqui a gente já falou, sofre durante a infância com o constrangimento imposto pela imperfeição dos seus órgãos. A gente só vai ler que já comentou agora mesmo lá na outra, né? Não sofre. Esse estado é uma necessidade, aquilo que eu falei. Como é necessidade desencarnar? É necessidade nascer e é necessidade desencarnar, então não pode causar sofrimento, né? E é necessidade passar, é natural e corresponde aos desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Então o espírito repousa um pouco na sua atividade plena de raciocínio, de trabalhar o livre-arbítrio, de escolher as coisas. Ele passa por esse período aí na época da infância, porque ele não tem que tomar decisões, ele não tem que fazer grandes escolhas. Então isso para ele é um período de descanso para que ele se prepare para a adolescência que vai chegar, e nem sempre é muito fácil, né? Entra naquilo que a gente chama de aborrecência. 383. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? Que utilidade tem isso? Ele tem que ficar aí. E olha que é uma infância longa, né? Sabe que conta, a doutrina espírita fala que a infância pode contar até os 20 anos? Até os 20. Agora a ciência está mostrando que sim. A sociologia está mostrando que sim. Filho com 20 anos está dentro de casa. E pergunta se ele quer sair. Quer não. Ele vai pagar aluguel, luz, telefone, comida. Não, para quê? Meu pai paga. Ele é uma criança. A infância. Está na infância ainda, né? Então, quando eu falava que ia até 20, as pessoas, nossa, mas não é até 20, né? Adolescência. O espiritismo diz que vai até 20. Pode ir, pode. É uma margem, né? até 20 anos. Perdão. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Olha aí. Tá vendo, ó? Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo, porque ele não tem livre-arbítrio, ele não tem o lobo frontal desenvolvido, ele é mais acessível às coisas que ele recebe, mas também é muito acessível às coisas que ele vê, né? As coisas que ele vê. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, como também podem atrapalhar. Para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Olha aqui, devem contribuir. Não é uma sugestão não, tá? Se quiserem. Não, aqui, ó. Para o qual devem contribuir. Tá mandando. Devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. É uma missão, né? Isso aí, tá no Livro dos Espíritos. Então, olha só, isso aqui é uma nota de Herculano Pires no livro, que ele é o tradutor dessa obra. Tanto que as obras que não são traduzidas por ele não têm essas notas de rodapé. É uma pena, porque ele tem notas muito esclarecedoras, como essa daí. Olha só o que está aqui, ó. Os pais e os professores espíritas
devem ponderar sobre este item e os que se lhe seguem. O Espiritismo vem abrir um novo capítulo da psicologia infantil da pedagogia, mostrando a importância da educação da criança, não apenas para esta vida, mas para a sua própria evolução espiritual. Então, a importância de quem conhece que a vida não acaba, de quem conhece que a criança continua, né, nessa vida e depois, já adulto, ao desencarnar, ele continua. Então, ele precisa, porque aqui o único objetivo da vida é esse. Falamos aqui domingo sobre se a felicidade é possível. Claro que é. Ah, mas Jesus não falou que o meu reino não é desse mundo e a felicidade também não é desse mundo? Não é, mas a felicidade completa que não é. A felicidade a gente pode ter sim. Né? Então, a gente abordou isso aí no domingo. A gente pode ser muito feliz nessa vida que a gente está vivendo, mas a gente precisa de alguns itens para isso, né? Foi o que foi falado aí domingo. Porque os primeiros gritos da criança são de choro. Porque quando não chora, há preocupação, né? Se a criança não chora. É o choro que toda mãe quer ouvir. Todo pai quer ouvir, todo médico quer ouvir. É aquele primeiro choro que o bichinho já nasce esgoelando, né? E come esgoela. E se não esgoelar, o médico vai lá, ó, no pezinho dele e dá uns tapinhas no pezinho para ver se ele reage. Porque quando não reage é porque tem alguma coisa errada, né? Aí vem assim, ó, para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Porque senão ele fica esquecidinho, né? Quantas são as mães? Ou então a gente, às vezes, assim, ó, tá quieto, deixa quieto. Não ponha, não tira do berço, não pega, tá quieto, tá dormindo, não acorda, não. Porque tem criança que, quando acorda, abre a boca junto com o olho, parece que tem uma ligação, né? Parece que tem uma ligação. E a mãe se desespera. Então, é com esse intuito aí que ela chora quando nasce, ó, para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Não compreendes que, se ela só tivesse gritos de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam com as suas necessidades? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. A criança chora. Se ela estiver molhada, ela vai chorar. Se ela estiver com fome, ela vai chorar. Se ela estiver com sono, também ela vai chorar. Se ela não estiver acomodada bem para dormir. E se ela não chorar, não tem aquele ditado, quem não chora não mama? Pois é, vai ficar lá com fome. Porque se tá quietinho, que a mãe nos primeiros meses, assim, ela dorme pouco, né? Ainda mais agora, com essa modernidade que eu não entendo muito, que a criança tem que mamar de 3 em 3 horas e não pode limitar a mamada. Tem que deixar ela mamar até ela cansar. Não pode tirar. Aí, se ela quiser dali a meia hora, tem que dar. A mãe não aguenta isso. A mãe não aguenta. E a criança, a gente pensa que ela é boba. Bobas somos nós. Elas não são bobas, não. Quando elas sabem que abriu a boca para chorar, que vem um leitinho quentinho, ela chora o tempo todo. Aí ela quer dormir pendurada no peito, que é cômodo para ela. Descansa, porque quando ela abre o olho, a boca já está lá. Então, gente, tem mulheres que ficam o dia inteiro com a criança pendurada ali. Porque ela chora. Meu amigo, o choro é bom de chorar. Ela vai chorar muito durante a vida dela. Deixa ela começar a aprender isso. Então, é um negócio, não pode dar nada, nem um chazinho. Não pode dar nada. Então, a gente respeita, né? Eu não criei assim, não, mas hoje está
mais ou menos parecido com isso aí que eu estou falando. Eu estou falando porque eu tenho netos, né? Então, eu sei como é que foi a coisa. Sei como é que aguentaram. Bom, 385. Aqui é a tal questão que eu falei, que ela é muito longa, né? Mas vamos analisando devagarinho, porque a gente não vai terminar hoje e a gente ainda tem bastante coisa para ver, né? Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade e, particularmente, ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É aquela entrada na aborrecência, né? É aquela entrada na adolescência, quando os hormônios começam a se produzir. Ali o bicho pega para muitas famílias, principalmente para aquelas que deixaram correr frouxo até ali. Criaram uns monstrinhos que vão abrir as asas depois. E vão mesmo, tá? Então, não pode deixar. Por isso é que naquela parte, por isso que a criança tem essa infância longa. É o único animal que tem infância longa. Os animais da inteligência inferior, a gente não diz que não tem inteligência, que todos eles têm, mas ela é limitada. Todos eles já nascem andando, né? Já nascem, não fala, porque animal não fala, mas já nascem, a cadela, quando ela tem a cria dela, mal nasceu, ela já está rosnando para eles, porque eles estão fazendo o que não deve. Né? Então, quem convive com o reino animal, vê como que a mãe educa as crianças dela, os filhotes dela, desde a hora que ela pariu. E se ficar brigando um com o outro, um dia desse eu recebi um vídeo que a fêmea teve bastante filhote e tinha uma mama que saía mais leite. E tinha um filhote que grudava nela e não deixava. E tinha um que estava magrinho, porque ele não conseguia chegar perto, ele era mais lento, né? E aí ele tentava e não conseguia. Quando a cadela percebeu que ele não estava mamando, ela deu um chega para lá com a pata naquele que estava grudado naquela mama que saía mais leite, pegou com a boca e botou o filhote naquela mama. Olha que coisa maravilhosa. Ela brigou com o outro, ela tirou o outro. E o outro ficou lá chorando, né? Miando, que era cachorro, mas pequenininho começa, igual gato, fica miando. Ela foi lá e deu um safanão nele, ele parou. Simples assim. Quer dizer, eles não têm uma infância muito grande. Eles logo começam a se virar. Né? E nós, né, somos aí do reino da inteligência superior, a nossa infância é longa para isso, para ter tempo de ser educado, tempo de receber valores, para depois, quando chegar nessa fase aí, poder escolher melhor, porque a criança não é uma folha em branco, ela nasce com um acervo enorme de realizações, de conhecimento, mas vem limitado só para aquela encarnação, e mesmo aquele conhecimento liberado para aquela encarnação, só quando o organismo se completar, que é nessa fase aí que se completa. Então, o espírito então se modifica. Olha o que Kardec obtém dos espíritos, olha aí, ó. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Ele não se modificou. Ele retoma a sua natureza, quer dizer, ele é ele. Se ele é um espírito inferior, ele vai mostrar inferioridade. Se ele é um espírito melhorzinho, superior, não tem nessa terra. Mas se ele for um espírito melhorzinho, ele vai demonstrar amorosidade. Ele não se modifica, ele apenas retoma a sua natureza e se mostra tal qual era.
Ele não podia se mostrar antes porque o organismo o limitava. Mas depois ele começa a liberar e dizer a que veio. Aí começa, critica pai, critica mãe, não quer conversa com determinado irmão, começa a botar defeito em tudo, ou então abraça todos. Quer dizer, todos são bonzinhos, é uma alma amorosa que está ali, né? Mas tudo isso já é demonstrado no decorrer do tempo, da infância. É por isso que os pais têm que estar atentos como ele trata o animalzinho da casa, como que ele trata o irmão, como que ele trata o avô e a avó. Então, respeito não acaba com a modernidade, né? Não acaba quando a modernidade chega. Antigamente as pessoas tinham mais esse respeito com os mais velhos, com as visitas. Eram crianças que agradeciam, né, as coisas, porque os pais exigiam isso. Faziam e mostravam como que é uma criança educada. Né? Agora, hoje a gente não está mais vendo muito isso. Eu não estou culpando pai nem mãe, não. É que os pais estão precisando ficar muito fora mesmo, trabalharem. Porque está difícil, eles não podem dar assistência o tempo todo. Eles trabalham também. E, às vezes, a pessoa que está tomando conta, eu vou falar porque já sou também, né? Mas, ó, a avó e avô estragam, tá? Eu sei porque eu sou avó. Tem hora que eu tenho vontade de fazer aquilo que eles estão pedindo. Mas eu olho assim, eu digo assim, se fosse o meu filho, eu não ia deixar. Então, não vai fazer, não. Sabe o que a minha neta me propôs outro dia? Vovó, vamos fazer o dia do sim? Eu falei, o dia do sim? O que é isso? Na minha época não tinha negócio de dia do sim, não. Eu não sei o que é isso, não. Eu sabia, né? Mas eu falei, o que é isso? Aí ela, vovó, o dia do sim é que você não vai poder dizer não. Eu olhei para a cara da bichinha, ela estava com 7 anos. Olhei para a carinha dela e falei assim, ô menininha, você está pensando que a vovó é boba? Só porque a vovó tem idade? Que a vovó é boba? E que a vovó é a vovó e não pode negar nada? Aqui na minha casa não tem dia do sim, não. Não, senhora, mas vovó é uma brincadeira. Eu falei, eu sei que você não vai brincar. Se você fosse brincar, eu até poderia fazer isso, mas você não vai brincar. Você vai pedir justamente o que você quer e que não pode, né? Ela riu. Eu falei, pois é. O dia do sim. Para mim. Vamos fazer o dia do sim. Eu falei, aí se é uma avó que quer agradar, e olha que elas não ficam muito aqui, né? Eu até poderia querer agradar. Vai fazer o dia do sim, né? Aí dá tudo, faz tudo. Quer dizer, avô e avó tem que ajudar. Não pode desagradar o netinho, mas também não pode ir contra a educação que os pais estão dando, né? Porque se deixa tudo, quer ter o limite, né? Então, eu procuro não desagradar, mas eu não estrago, não, porque eu estou estudando o Espiritismo e sei o que depois vai acontecer. Então, eu limito. Então, olha só. É o Espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis... Olha que isso é importante. Quando eu quero fazer as coisas, eu lembro disso aí, ó. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram e nem o que serão. A única certeza que um pai e uma mãe têm quando recebe seu bebezinho em casa é que um dia ele vai embora. É que um dia ele parte. Agora, o que ele vai ser, como ele vai ser, que jeitinho, quando que ele vai? Não, ninguém sabe nada. Nada. A criança é um mistério
para nós. Você não sabe quem está ali. Não sabe, a gente pode até imaginar, dependendo da semelhança com determinado caráter e personalidade de alguém que já partiu antes, a gente pode falar assim, deve ser fulaninho que está aí, porque olha só, está igualzinho. Não necessariamente, porque pode ser o quê? Companheiros, né? Pode ser quadrilha antiga, como o Valsali falava, que a gente aqui é tudo quadrilha antiga que se reuniu aqui, ó. Pois é, pode serem espíritos muito companheiros do passado, né? Mas a gente não sabe quem são. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita observação. Nunca vamos esquecer que os espíritos encarnam para evoluir, para se aperfeiçoarem. Mas eles vêm com um mapa de provações e expiações. E se nasceu na nossa casa, no nosso núcleo, tem reajuste a fazer com todos que pertencem a esse núcleo. E não tenham dúvida que na adolescência isso vai aflorar. Vai aflorar e muito. Inclusive, mãe e pai terem que ouvir coisas que falaram quando o bichinho estava na barriga ainda. Porque a alma ouve, né? Principalmente se está no início da gestação. E é quando mais se fala besteira. Quando não se quer a gravidez. Quanta bobagem é falada ali. O espírito está no campo energético da mãe, ouvindo tudo. Que vai perdendo essa lucidez à medida que a hora do parto se aproxima. Mas aí a hora do parto já não tem tanta coisa, já está deflagrada, está ali, está declarada, a criança está vindo e tal. Mas no início, quando é conhecido no núcleo familiar que alguém vai trazer um bebê aí para o mundo, dependendo da situação, essa alma, por conta até de choques fluídicos, pode não estar sendo muito bem-vinda. E aí vai ouvir um monte de coisa e vai ter que aturar isso depois. Porque depois as crianças falam isso. Lá na adolescência, isso tudo aflora. Ele não tem consciência que ouviu nada. Mas ele vai falar assim, você não me queria. Aposto que falava isso, isso e isso. E falava mesmo. Ele não lembra de ter ouvido, mas aquilo está no arquivo. E eles lembram. Aflora tudo. No período da adolescência, aflora tudo. Então, nós vamos deixar o próximo slide aqui, ó, para a gente trabalhar a semana que vem. Vamos só ler para dar vontade de voltar. E também está lá no Livro dos Espíritos. E, no entanto, as a mais, quer dizer, você não sabe quem está ali, quem vai ser, quem está, quem veio, né? E, no entanto, as amais e acariciais como se fosse uma parte de vós mesmos. De tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado com o maior amor que um ser possa ter por outros seres. De onde vem essa doce afeição? Essa terna complacência que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança? Vós sabeis? Não. E é isso que vou explicar. Quem fala isso são os espíritos. Não sou eu que estou falando, que eu não explico nada, eu transmito. Eu aprendo, pura e simplesmente, né? Então, deem uma olhadinha nesse ensaio aí que os espíritos fazem sobre a infância, que é maravilhoso. Até semana que vem, se Deus nos permitir, encarnados, porque senão a gente vem desencarnado. Abraço para todos. Termina aqui mais um programa O Centro Espírita Friburguense no Ar. Os ensinamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense. Conheça mais o Espiritismo assistindo nossas palestras na Avenida Conde Bittencourt, 102, no centro de Nova Friburgo.